Fala pessoal do canal de Notícias, tudo bem com vocês? Edmilson Silva, direto aqui da redação, no nosso querido Espantagado. Pessoal, eu trouxe para vocês um vídeo aí, e de certa forma com uma enquete. E aí eu mostrei este cara que está aqui na tela, o Léo Batera. E fiz aí uma menção, uma relação entre Espantagado, Léo Batera e Gustavo Lima. Sim, pessoal, Gustavo Lima, o embaixador. Agora, por que eu fiz esta menção entre Espantagado, essa relação entre Espantagado, Léo Batera e Gustavo Lima? Vocês vão entender a partir de agora neste vídeo. Pessoal, mas antes de mais nada, você sabe quem é Léo Batera? Nascido e criado no bairro da Baraúnas, em Feira de Santana, Léo Batera, de 32 anos, deu início à sua carreira na música através da influência de sua família e principalmente de seu pai, o forrozeiro Cícero Leandro. Sempre tive uma infância tranquila na minha vida, com boas referências que são os meus pais, disse o músico. Bom, pessoal, depois de você saber um pouco quem é Léo Batera, a gente vai chegar no ponto onde eu coloquei como curiosidade aqui no canal EG Notícias. Fala pessoal do canal, tudo bem? Edmilson Silva com vocês. Pessoal, hoje 17 de setembro de 2023, eu estou aqui na Praça Pedro Barreto, onde hoje está acontecendo as festas de setembro. Pessoal, o movimento por enquanto agora são por volta das 20 horas, o movimento está tranquilo aqui na Praça Pedro Barreto, você pode notar. Pessoal, ao fundo ali está o palco que vai receber as bandas, né, que irão tocar nesta noite aqui em Espantagado. Vamos lá. Eu, há muito tempo, vivi aqui em Espantagado. Há precisamente 30 e alguns anos atrás, 34 anos, 33, 34 anos atrás, eu vivi aqui em Espantagado na minha adolescência. Época de boas músicas, época de axé music, época de Netinho, época de Banda Brilhaê, Novos Bárbaros, época de Daniela Mercury, época de Banda Eva, Banda Reflexos, Luiz Caldas e tantos outros nomes aí da música baiana, do grande axé music que hoje em dia, infelizmente, morreu. Mas, infelizmente, morreu, a verdade é essa. Mas o intuito é trazer uma certa curiosidade, que é justamente essa relação entre Espantagado, Léo Batera e Gustavo Lima. O que tem a ver Espantagado com Léo Batera e Gustavo Lima? Eu quero me aprofundar um pouco mais. Pessoal, eu sou arranjador e produtor musical, já mencionei algumas vezes aqui no canal, e a maioria das pessoas aqui de Espantagado não tem noção realmente do que eu faço, do que realmente eu faço, né? Aí o pessoal vê muitas das vezes a gente fazendo vídeo e o pessoal até imagina que eu apenas faço isso ou que sou dessa área. Não, gente, eu gosto muito disso aqui, é algo que me traz um certo entretenimento e a minha intenção é justamente essa. Mas no fundo, a minha profissão de fato, eu sou músico, arranjador e produtor musical e há muitos anos eu venho aí produzindo cantores no Brasil e também no exterior. Então eu tenho essa prerrogativa de chegar agora e fazer esse comentário diante dessa curiosidade. Então hoje em dia as músicas, e vocês vão entender o porquê dessa curiosidade, o porquê que eu estou colocando isso em foco, né? Porque as músicas do passado, como eu já falei, o axé music viveu bons momentos, né? Muita musicalidade, muito rítmico, né? Músicas envolventes, muita coisa boa, muitos artistas realmente de qualidade. E hoje em dia a gente se apega a um tempo muito difícil, com músicas de pouca qualidade, né? Cantores também que não têm tanta performance assim. Mas, salvo guarda, vamos dizer assim, nós temos aí este momento para falar desse cara, do Léo Batera. Porque, na ocasião, ele estava tocando com o nosso querido Tairone do Arrocha, certo, pessoal?
sabe que tá entrando, se envolvendo comigo. Cê sabe que vai, tá o tempo todo correndo. Vai, tá me pegando, foi chamando. E por que agora eu vou, vamos ler de certa forma, desvendar esse mistério dessa curiosidade? Porque eu quero falar. O Léo Batera esteve aqui com o Tyrone nessa ocasião que vocês viram no dia aí, da festa de setembro, há 2, 3 anos atrás, como mencionei aqui no vídeo, certo, pessoal? O que eu quero falar em relação a Léo Batera, Espantagado e o Embaixador? Aí é onde eu quero chegar, onde passa despercebido que a galera que curte música hoje em dia aqui no Nordeste, e eu vou falar aqui do nosso querido Espantagado, porque aqui no Espantagado a gente tem essa evidência no sentido da música atual, que é uma música bem diferente, é paredão, é um tipo de música um pouco diferente. E aí o que eu quero dizer que passa desapercebido, pessoal, é que a galera não curte, de certa forma, a vibe do músico, da musicalidade, enfim. Coisa que muitas das vezes, quando eu faço comentário, é difícil de entender, porque eu trabalho justamente com isso. Então, estou tentando meio que trazer à tona a vocês, principalmente os amigos que são artistas aqui da região, que vivem da música, de abrir a mente, de entender que por trás dessa coisa toda de um artista ali na frente existe os músicos que estão ali atrás e que são tão importantes quanto a linha de frente. Porque eu já estive na linha de frente como cantor e também já estive ali na retaguarda como músico e hoje atuando como produtor musical, aí eu estou mais no bastidor ainda. Mas o que me atraiu aquele dia para estar ali, gente, vocês ouviram barulho de moto aqui porque eu estou gravando isso aqui quase 00:06 agora, viu? Estou gravando esse vídeo para vocês. Me deu na telha de eu fazer esse vídeo para vocês aqui. Então, o que me fez assistir esse show do Tyrone, sim, a curiosidade de ver o Tyrone, que eu acho que é um bom cantor no segmento do arrocha, enfim, um bom cantor. E o Léo Batera me chama muita atenção, porque o Léo Batera, para mim hoje, modesta parte, a minha opinião, é o melhor baterista do Nordeste. Eu não vou pontuar ainda do Brasil, mas ele é um dos melhores do Brasil, com certeza. Mas, para mim, no segmento de arrocha e forró, hoje eu acho que o Léo Batera é o melhor baterista aqui do Nordeste. E ele está, com certeza, entre os 3 primeiros do Brasil. Eu acredito que, na minha opinião, esteja. O Léo Batera é um baita de um baterista. Então, me chamou muita atenção assistir o show do Tyrone, porque estava lá Léo Batera. Enquanto as pessoas foram lá para assistir o Tyrone e outros cantores, e eu, como músico que sou e bom apreciador de boa música, de um bom músico, eu fui para assistir Léo Batera, pessoal. E por que tem essa relação Espantagado, Léo Batera e nosso querido Gustavo Lima, o Embaixador? Por quê, pessoal? Para vocês verem como a mente da galera é. O pessoal se preocupa somente em consumir, beber, enfim, e tá naquela farra toda e esquece justamente da parte de trás, que é tão importante. Então, gente, o que eu quero dizer, pisou neste solo espantagadense um dos maiores bateristas do Brasil. Como eu falei, o melhor baterista aqui do Nordeste. Baiano de Feira de Santana, como vocês já viram aí no início do vídeo. Um cara fantástico, um baita de um profissional e que passa desapercebido, gente. E aí muitas das vezes vem gente cantar aqui no Espantagado, alguns cantores que muitas das vezes estão com instrumentos até de certa forma desligados e a galera, né, fica ovacionando essa situação aí. Pessoal, vamos acordar, vamos abrir a mente e ver que tem grandes músicos, grandes figuras importantes aí do nosso cenário musical e que pisaram aqui no Espantagado e não foram valorizados. Porque se a galera soubesse aonde esse cara iria chegar, o pessoal teria, né, se atentado um pouco mais para Léo Batera, gente. Mas que interessante, né? A gente tem muitos artistas aqui no Espantagado e todos eles, de certa forma, jogaram a toalha porque não há incentivo em relação a isso. Mas vamos lá. Pegando este gancho, por que eu estou falando do Léo Batera e essa relação do Espantagado, Léo Batera e Gustavo Lima? Porque o Léo Batera, que esteve com o Tyrone nessa festa
de setembro em Espantagado, hoje nada mais, nada menos é o baterista do Gustavo Lima. Vocês têm noção disso, pessoal? Olha essa curiosidade, vocês têm noção disso? Que o cara que pisou aqui no solo em Espantagado, que tocou aqui e que eu tive esse prazer de ouvi-lo tocar e de vê-lo tocar, esse baterista toca com o Gustavo Lima, que é um dos maiores artistas do Brasil, com certeza um dos maiores cachês do Brasil hoje em dia. Então, Léo Batera hoje é o baterista oficial do Gustavo Lima. Se você quiser ver, eu vou, enquanto falando aqui, mostrando imagens para vocês aí do Léo Batera. E se você quiser conhecer mais também, coloca lá Gustavo Lima atualmente, você vai ver o grande Léo Batera tocando com o Gustavo Lima. Então, é só para alertar a galera de dar mais valor aos músicos, principalmente os músicos locais, aqueles que realmente tocam de verdade, que mostram o seu talento. Nós temos aqui em Espantagado, na região, grandes músicos, grandes figuras, e que muitas das vezes estão esquecidas aí, pessoal. E aí, é isso que eu quero... às vezes você olha e vê como as pessoas deixam as coisas passarem desapercebidas. Porque se eu perguntar para todos vocês aqui desde o início, tenho certeza que vocês não iriam imaginar jamais que Léo Batera era um cara tão grande assim, tão importante no cenário musical. E hoje é o batera oficial, nada mais nada menos do Gustavo Lima. Que legal, né, gente? Então, quis trazer essa curiosidade para vocês e falar para você que curte uma boa música, se atenta mais, valoriza mais os músicos aqui, a galera aqui que atua em Espantagado e na região. Vamos valorizar as raízes, vamos valorizar as pratas da casa, né? Porque às vezes é ruim a gente ver o pessoal muitas das vezes tão desapercebido, dando valor a outras figuras e as figuras importantes do local que tem tanto talento, as pessoas não dão essa ênfase. Mas eu quis comentar do Léo Batera justamente para fazer esse comentário e trazer essa curiosidade em que há essa relação de Espantagado, Léo Batera e Gustavo Lima, porque, no entanto, naquele momento, o Léo Batera tocava com o Tyrone e hoje é o baterista oficial do grande Gustavo Lima. É isso, pessoal. Se você gostou de vídeos assim, ou se você gosta de vídeos assim, deixa aí seu like, o seu comentário e a gente se encontra no próximo vídeo. Um forte abraço e se liga, viu, galera? Se liga, hein? Valeu! Quer uma conexão de internet de verdade? Então cante comigo. Eu quero a próxima, me conecte com a próxima. Internet de verdade assim, mais próxima, mais perto de mim. Suporte 24 horas, mais velocidade, mais estabilidade. Ligue 0800 083 1155. Na Bahia, internet agora é próxima. Viva essa conexão.